Pela segunda vez neste mês de agosto, os mais renomados juristas do planeta dirigem-se ao governo brasileiro em causa do ex-presidente Lula. Desta vez, escreveram ao presidente Michel Temer e aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, afirmando que o Brasil tem obrigação legal de cumprir a decisão da ONU que garante ao ex-presidente Lula os seus direitos políticos, o direito de disputar as eleições de 2018. E se o Brasil não cumprir essa determinação da ONU, a qual tem obrigação legal de respeitar, o país começará a sofrer sanções. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Em 9 de agosto, 10 dos mais renomados juristas internacionais de vários países da Europa e dos Estados Unidos escreveram carta à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, apontando vícios graves no processo que condenou o ex-presidente Lula à prisão, o processo do Triplex. Disseram juristas preliminarmente: fazemos um apelo à sua alta consciência de magistrada mais eminente do Brasil para garantir, e sabemos que isso também é uma exigência de sua formação, o respeito a todos os princípios que regem o Estado democrático no marco do exame do processo relativo ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tal postura visa preservar esse processo de todas as estratégias que o adaptaram a servir quaisquer tipo de ambições políticas fora dos marcos da legalidade. Em seguida, esses juristas elencaram pontos obscuros desse processo. Sejam esses pontos os seguintes: a divulgação pela imprensa originária do senhor juiz Sérgio Moro de elementos do referido inquérito, como, por exemplo, a gravação de uma conversa telefônica entre a senhora Dilma Rousseff, então presidenta da República, e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ponto 2. As condições criticáveis pelas quais foi anulada, após a apresentação de um habeas corpus, a decisão do senhor desembargador Rogério Favretto, do TRF4, que decidiu pela libertação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Compreendemos que a anulação daquela ordem foi consequência de uma intervenção ilegal e fora de qualquer marco processual partida do senhor juiz Sérgio Moro. O caráter precipitado, desleal e parcial do processo que determinou a reclusão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, acontecido numa temporalidade inédita, comparativamente à tramitação de processos do mesmo tipo material e formal no Brasil. Gostaríamos de lhe transmitir, então a ministra Carmen Lúcia, a nossa preocupação também após ter consultado diversas fontes sobre os graves prejuízos ao direito de defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ilustrados em particular pela interceptação telefônica dos seus advogados, fato que deixa no ar dúvidas consistentes sobre o caráter isento do referido processo. E assinaram o documento os seguintes signatários. Vamos a eles: William Bourdon, advogado licenciado em Paris, presidente fundador da Associação de Proteção e Defesa das Vítimas de Crimes Econômicos, Sherpa. Mireille Delmas Marty, jurista, professora emérita no Collège de France, membro da Academia das Ciências Morais e Políticas. Luigi Ferrajoli, jurista, professor emérito na Universidade Roma III. Juan Garcés, doutor, advogado licenciado em Madrid, Prêmio Nobel Alternativo, 1999, Right Livelihood Foundation, Suécia. Emílio Garcia Mendes, jurista, professor de psicologia na Universidade de Buenos Aires e presidente da Fundação Sur Argentina. Baltazar Garçom, advogado licenciado em Madrid e ex-juiz.
O comentário é que Garçon foi o juiz que prendeu o ditador Augusto Pinochet na Inglaterra durante quase um ano. Louis Joannet, magistrado, primeiro advogado-geral na Corte de Cassação da França, ex-presidente do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária e da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Wolfgang Kaleck, advogado licenciado em Berlim e secretário-geral do Centro Europeu pelos Direitos Constitucionais e os Direitos Humanos. Henri Leclerc, advogado licenciado em Paris, presidente honorário da Liga dos Direitos Humanos, LDH, e Jean-Pierre Mignard, advogado licenciado em Paris. Por último, Philippe Texier, conselheiro honorário na Corte de Cassação da França e ex-presidente do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. Agora, em 23 de janeiro, os mesmos juristas internacionais enviaram uma segunda carta ao Brasil, desta vez direcionada ao presidente Michel Temer, com cópia aos outros 11 ministros do Supremo e a várias outras autoridades. Resumindo, na carta desta quinta-feira, 23 de agosto, os mesmos juristas signatários da carta anterior dizem o seguinte: essas medidas provisórias não se enquadram na ordem das recomendações. Elas são condição essencial para que a Comissão de Direitos Humanos, uma vez que o Brasil ratificou o protocolo facultativo ao Pacto de Direitos Políticos e Humanos, tenha autorizado o encaminhamento de seus nacionais e tenha se comprometido a respeitar as decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU, a considerar uma comunicação sempre com o objetivo de evitar que um dano irreparável ocorra antes que o processo judicial do ex-presidente Lula seja concluído. Por fim, os juristas mundialmente conhecidos informam que uma cópia da carta está sendo enviada a uma série de autoridades que eles elencam, como você vai ver agora. Dizem eles: para a vossa perfeita informação, uma cópia desta carta está sendo enviada ao senhor Torquato Jardim, ministro da Justiça, ao senhor Aloysio Nunes Ferreira, ministro das Relações Exteriores, ao senhor Eunício de Oliveira, presidente do Senado Federal, a senhora Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, bem como aos demais 10 ministros membros do Supremo Tribunal. E ao cabo, por sua condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está sendo enviada igualmente a ministra Rosa Weber. Nestes termos, rogamos, senhor presidente da República, que garanta que nossa respeitosa consideração seja observada. Como se vê, a pressão mundial não para de crescer e não só não para, como está crescendo cada vez mais rapidamente. O Brasil não conseguirá conter e ignorar a revolta da comunidade internacional contra os abusos contra os direitos humanos de políticos no Brasil, sobretudo no caso do ex-presidente Lula. E para que se possa mensurar a gravidade da situação, está chegando ao Brasil uma comissão da Organização dos Estados Americanos que, pela primeira vez na história do Brasil, vai fiscalizar as nossas eleições, porque o mundo está desconfiado das eleições brasileiras. Nesta quinta-feira, por exemplo, o ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper, foi visitar o ex-presidente Lula e deu uma declaração importantíssima. Peço que a ONU envie uma comissão para verificar o cumprimento da liminar concedido a Lula. Ele está sendo perseguido judicialmente. É um preso político e deve ser liberado para voltar a lutar pela democracia e por país de inclusão social. O Brasil, minha amiga, meu amigo, ou seja, todos nós colheremos os frutos amargos do arbítrio, das ilegalidades que autoridades do judiciário, com o concurso da mídia, estão cometendo contra o nosso país. Tudo isso graças a juízes popstars e a impérios de mídia como a Globo. Seremos excluídos de reuniões de cúpula internacionais, perderemos negócios porque vários acordos comerciais são fechados com cláusulas democráticas. Países que violam os direitos humanos por ordem do Estado não podem fazer parte de acordos comerciais com qualquer país civilizado do mundo.
O consolo, talvez, meu amigo e minha amiga, mas isso não é consolo nenhum, é que os bolsomínios e outros tarados como esses vão pagar tanto quanto nós por tudo isso que está acontecendo no nosso país. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.